Tomás acordou com um peso no peito que não explicava. Aos 19 anos, ele vivia numa kitnet apertada no bairro da Graça, em Lisboa, onde o silêncio da manhã era cortado pelo som de um papel sendo deslizado por baixo da porta. Ele se levantou, os pés frios contra o chão, e pegou o bilhete. As palavras escritas à mão eram como um soco. Você não pertence aqui. Sem assinatura, sem pistas, mas Tomás sabia o porquê. Ser quem ele era, um jovem gay assumido, era como carregar um alvo nas costas naquele bairro conservador. Ele rasgou o papel, mas o medo ficou, cravado como uma farpa. Naquela manhã, o caminho até a livraria Páginas Soltas, onde trabalhava como ajudante, parecia mais longo. Lisboa acordava com o barulho dos elétricos e o cheiro de café. Mas Tomás só ouvia o eco do bilhete na cabeça. Quem sabia? Quem ouvia? Ele sempre tomava cuidado. Nunca falava de si. Nunca dava espaço para perguntas. Mas agora, alguém o tinha marcado. Na livraria, enquanto organizava livros nas prateleiras, seus dedos tremiam. O senhor Antônio, dono do lugar, percebeu a inquietação, mas só perguntou: "Tudo bem, rapaz?" Tomás assentiu, forçando um sorriso. Não era hora de desmoronar. Aos 17 anos ele já tinha enfrentado algo pior. Quando se assumiu para a família, a mãe, com lágrimas nos olhos, disse que ele escolheu errado. O pai, calado, apenas virou as costas. Dias depois, Tomás estava na rua, com uma mochila e o pouco dinheiro que juntara. Desde então, aprendera a se esconder, a calar quem era para sobreviver. Mas aquele bilhete era um lembrete. Esconder-se não bastava mais. Alguém o via. Alguém o julgava. Enquanto empilhava livros, um cliente entrou. Era Diogo, 30 anos, carregando um caderno de esboços. Ele pediu um livro de poesia e Tomás, quase por instinto, sugeriu um título. Diogo sorriu, os olhos brilhando com algo que Tomás não soube decifrar. "Boa escolha", disse, antes de pedir o número de Tomás para trocar ideias sobre livros. Era uma desculpa, e ambos sabiam. Quando Diogo saiu, deixando um bilhete com seu contato, Tomás sentiu o coração acelerar. Não era só o gesto, era a sensação de ser visto, não como uma ameaça, mas como alguém. Naquela noite, Tomás caminhou até Alfama, onde Diogo o convidara para ver um mural que estava pintando. As ruelas estreitas, iluminadas por lâmpadas amareladas, pareciam segurar segredos. Diogo estava lá, com um pincel na mão, finalizando um desenho colorido numa parede. Ele falou da arte como quem fala de liberdade, e Tomás, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de falar de si. Contou, hesitante, sobre a saída de casa, sobre o peso de carregar quem era em silêncio. Diogo ouviu, sem interromper, e disse apenas: "Você não precisa se esconder para sempre." Os dias seguintes trouxeram mais encontros. Eles caminhavam por Lisboa à noite, dividindo histórias. Diogo contava sobre seus murais, sobre como a arte o salvava de um mundo que nem sempre o aceitava. Tomás falava dos livros que lia, dos sonhos que guardava. Numa dessas noites, numa praça vazia com o Tejo ao fundo, Diogo segurou a mão de Tomás. O gesto foi simples, mas para Tomás era como cruzar uma linha que ele nunca ousara antes. Ele sentiu por um instante que podia ser ele mesmo, mas a leveza durou pouco. No dia seguinte, outro bilhete apareceu na porta da kitnet. "Sabemos quem você é." A letra era a mesma, o tom mais pesado. Tomás sentiu o chão tremer. Não era só uma ameaça. Era a certeza de que alguém o observava, alguém próximo. Ele pensou em contar a Diogo, mas hesitou. Diogo parecia tão livre, tão seguro. Será que entenderia o medo que crescia em Tomás? Na livraria, o clima piorou. Pichações apareceram na fachada durante a noite. Palavras duras, cheias de ódio. O senhor Antônio, ao ver os rabiscos, suspirou e disse: "Isso não pode continuar."
Tomás sabia que as pichações eram por sua causa. Ele reconheceu a letra do bilhete nelas. Alguém do bairro, talvez um vizinho, queria que ele sumisse. O medo virou raiva. Por que ele tinha que se esconder? Porque ser quem era parecia um crime. Naquela tarde, Diogo apareceu na livraria, mas estava diferente. Tenso, distante. Disse que precisava conversar. Sentaram num canto e ele confessou, com a voz baixa: Eu não fui honesto. Tenho alguém, um parceiro. Ele não aceita quem eu sou, não de verdade. E agora ele sabe de você. Tomás sentiu o ar faltar. O parceiro de Diogo, Miguel, era controlador, ciumento. Diogo admitiu que Miguel o pressionava, ameaçando expor sua vida se ele não obedecesse. Eu não queria te machucar, disse Diogo, mas as palavras soaram vazias. Tomás saiu da livraria sem dizer nada. A traição de Diogo doía mais que os bilhetes, mais que as pichações. Ele caminhou pelas ruas de Graça, o peso do bilhete ainda no bolso, o eco das palavras de Diogo na cabeça. Estava sozinho de novo, como sempre esteve. Mas algo dentro dele começava a mudar. Ele não queria mais se calar. Não queria mais fugir. Tomás não conseguia apagar da cabeça as palavras de Diogo. Eu não fui honesto, ele dissera, como se isso pudesse suavizar a traição. O peso da revelação, que Diogo tinha um parceiro controlador, Miguel, que agora sabia de Tomás, era como carregar uma pedra no peito. Ele caminhava pelas ruas de Lisboa, o vento frio do Tejo batendo no rosto, tentando entender onde tinha errado. Será que confiara rápido demais? Será que, no fundo, sempre soubera que Diogo escondia algo? O bilhete na porta da kitnet, com aquelas palavras cruéis. Sabemos quem você é. Parecia agora uma ameaça ainda maior, como se o bairro inteiro conspirasse contra ele. Na manhã seguinte, a livraria Páginas Soltas parecia um campo de batalha. As pichações na fachada, rabiscadas durante a noite, ainda estavam lá, apesar dos esforços do Sr. Antônio para limpá-las. Tomás viu as palavras, duras e cheias de ódio, e reconheceu a mesma letra dos bilhetes. Alguém próximo, talvez um vizinho, queria que ele sentisse medo. O Sr. Antônio, com um pano na mão, olhou para Tomás e disse, firme: Não vamos deixar isso passar. Era a primeira vez que o dono da livraria parecia tão decidido, e aquilo deu a Tomás um fio de coragem. Mas coragem não apagava a dor. Diogo tentou ligar naquela tarde. Tomás viu o nome piscar na tela do celular, mas não atendeu. Não podia. Cada palavra de Diogo, cada momento que compartilharam, parecia agora uma mentira. Ele se lembrava das noites em Alfama, das conversas sobre sonhos, da mão de Diogo segurando a sua numa praça vazia. Tudo isso desmoronava com a verdade. Diogo pertencia a outra pessoa, alguém que o manipulava, mas que ele não conseguia deixar. Tomás sentiu raiva, não só de Diogo, mas de si mesmo, por ter acreditado que podia ser diferente. No bairro da Graça, a tensão crescia. Vizinhos cochichavam quando Tomás passava, olhares que o julgavam sem dizer uma palavra. Ele sabia o que pensavam. Um jovem gay, vivendo sozinho, era uma afronta para alguns. Um dia, enquanto voltava para casa, encontrou outro bilhete preso na porta. Saia antes que seja pior. O coração de Tomás disparou. Ele olhou ao redor, mas a rua estava vazia. Pela primeira vez, pensou em fugir. Talvez Lisboa não fosse para ele. Talvez nunca tivesse sido. Mas fugir significava desistir. E algo dentro de Tomás se recusava a ceder. Ele pensou no Sr. Antônio, que mesmo sem saber toda a história, oferecera apoio. Pensou nas poucas pessoas que, na livraria, sorriam para ele sem julgamento. E pensou em Diogo. Não no Diogo que o traíra, mas naquele que, por um breve momento, o fizera sentir que valia a pena ser quem era.
Tomás decidiu que não ia se calar. Ele precisava saber quem estava por trás dos bilhetes. Naquela noite, ele foi até Alfama, onde Diogo costumava pintar seus murais. Não queria encontrá-lo, mas precisava de respostas. Talvez Diogo soubesse algo sobre as ameaças. Quando chegou, viu Diogo de longe, trabalhando em silêncio, o pincel movendo-se rápido contra a parede. Tomás hesitou, mas se aproximou. "Preciso falar com você", disse, a voz firme, mas tremendo por dentro. Diogo parou, surpreso, e largou o pincel. "Tomás, Ele começou, mas Tomás o cortou. "Não é sobre nós. É sobre os bilhetes. Alguém está me ameaçando. Você sabe de algo?" Diogo negou, mas seus olhos desviaram por um instante, como se escondesse algo. "Não sei de nada, juro. Mas Miguel tem falado coisas. Ele sabe onde você mora." A revelação atingiu Tomás como um raio. Miguel, o parceiro de Diogo, podia estar por trás das ameaças? Antes que pudesse perguntar mais, Diogo segurou seu braço, desesperado. "Me dá uma chance de consertar isso. Eu não queria te machucar." Tomás se soltou, o coração dividido entre raiva e um resto de afeto que ele não conseguia apagar. "Você já fez o suficiente", respondeu, antes de virar as costas. No dia seguinte, a livraria estava cheia de clientes, mas o clima era pesado. O Sr. Antônio chamou Tomás para o canto e sugeriu algo inesperado. "Por que não fazemos algo aqui? Uma noite de poesia, um debate, algo para mostrar que este lugar é para todos." Tomás ficou em silêncio. A ideia parecia ousada, quase perigosa, num bairro onde ele se sentia tão exposto. Mas também parecia certa. Ele assentiu, sentindo uma faísca de determinação. Se não podia mudar o bairro, pelo menos podia mostrar que não estava sozinho. Enquanto organizava os detalhes do evento com o Sr. Antônio, Tomás recebeu uma mensagem de Diogo. "Miguel sabe da livraria. Ele está furioso. Cuidado." O aviso veio tarde. Naquela noite, ao fechar a livraria, Tomás viu novas pichações na fachada, mais agressivas, com a mesma letra dos bilhetes. Ele sentiu o medo voltar, mas também uma raiva que queimava mais forte. Não era só sobre ele, era sobre todos que já sentiram que não pertenciam. Ele decidiu. Ia descobrir quem estava por trás disso, e o evento na livraria seria sua chance de confrontar o ódio. Tomás passou a noite escrevendo um poema para o evento. Algo que falasse sobre ser quem era, apesar do medo. Cada palavra era um desafio, um grito contra os bilhetes, as pichações, a traição de Diogo. Ele não sabia se estava pronto, mas sabia que não podia mais fugir. O bairro da Graça podia rejeitá-lo, Miguel podia ameaçá-lo, Diogo podia ter partido seu coração. Mas Tomás estava começando a entender. Ser ele mesmo era a única coisa que ninguém podia tirar. Tomás segurava o poema nas mãos, as palavras rabiscadas com pressa, como se fossem a única coisa mantendo-o de pé. Ele passava as noites escrevendo, tentando transformar a dor da traição de Diogo e o medo dos bilhetes em algo que fizesse sentido. A ideia do evento na livraria, Páginas Soltas, uma noite de poesia e debate sobre aceitação, parecia sua última chance de mostrar que não ia se curvar. Mas, enquanto organizava os detalhes com o Sr. Antônio, a dúvida crescia. E se ninguém aparecesse? E se o bairro, com seus olhares e sussurros, o esmagasse de vez? As pichações na fachada da livraria não paravam. Cada manhã trazia novas palavras de ódio, sempre na mesma letra dos bilhetes que Tomás encontrava na porta da kitnet. A última mensagem era clara. Você não vai durar. Ele sentia o cerco apertar. O Sr. Antônio, com uma calma que Tomás invejava, insistia em não ceder. Eles querem nos calar. Não vamos deixar, dizia, enquanto limpava a fachada. Tomás assentia, mas por dentro tremia.
Quem era o autor daquilo? E o que Miguel, o parceiro de Diogo, tinha a ver com isso? Diogo continuava tentando contato. Mensagens, chamadas, até uma visita rápida à livraria, que Tomás cortou com um olhar frio. Não tenho nada para te dizer. Ele falou seco, antes de voltar às prateleiras. Mas Diogo não desistia. Numa tarde, deixou um bilhete no balcão. Eu sei que errei, mas Miguel está fora de controle. Ele sabe do evento. Por favor, me deixe ajudar. Tomás amassou o papel, mas não o jogou fora. Uma parte dele queria acreditar em Diogo, mas a outra, mais forte, gritava que confiar já o machucara demais. A preparação para o evento seguia em meio ao caos. Tomás espalhou cartazes pelas ruas da Graça, convidando para a noite de poesia. Alguns foram rasgados, outros cobertos com mais pichações. Mas ele não parava. Uma professora local, Dona Clara, ofereceu apoio, prometendo trazer alunos. Um grupo de jovens artistas, que frequentava a livraria, também se juntou, compartilhando suas próprias histórias de rejeição. Pela primeira vez, Tomás sentiu que não estava sozinho. Ainda assim, o medo persistia. Ele sabia que o evento seria um desafio aberto ao bairro, ao autor dos bilhetes, talvez até a Miguel. Na véspera da noite de poesia, Tomás recebeu outro bilhete na porta. Você vai se arrepender. A letra, agora familiar, confirmava suas suspeitas. Ele decidiu agir. Passou a manhã observando os vizinhos, tentando ligar a caligrafia a alguém. Na rua, reparou no Sr. Carlos, um homem de meia idade que sempre o encarava com desprezo. Ele liderava um grupo de moradores que se reunia na igreja local, sempre falando alto sobre valores tradicionais. Tomás pegou um dos bilhetes antigos e comparou com um panfleto do grupo de Carlos que encontrou no chão. A letra era idêntica. Com o coração acelerado, ele confrontou o Sr. Antônio. Acho que é o Carlos. Ele está por trás dos bilhetes e das pichações. O Sr. Antônio franziu a testa, mas não duvidou. Se for verdade, ele vai ter que responder por isso. Vamos esperar o evento. Se ele aparecer, enfrentamos juntos. A determinação do dono da livraria deu a Tomás um novo fôlego, mas também um peso. Confrontar Carlos significava expor-se ainda mais, arriscar tudo. Na noite do evento, a livraria estava cheia. Rostos que Tomás nunca vira misturavam-se a conhecidos. Dona Clara trouxe seus alunos, os artistas locais montaram um pequeno palco, e até alguns vizinhos curiosos apareceram. Tomás subiu ao microfone, o poema na mão, o peito apertado. Ele começou a ler, a voz tremendo no início, mas ganhando força. Falava de ser quem era, de carregar o peso do julgamento, de encontrar luz, mesmo na dor. A plateia ouvia em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Foi quando o Sr. Carlos entrou. Ele parou na porta, os braços cruzados, o olhar carregado de desdém. Tomás o viu e hesitou, mas continuou. Cada palavra do poema parecia uma resposta direta a Carlos, aos bilhetes, ao ódio. Quando terminou, aplausos encheram o espaço. Dona Clara se levantou, elogiando a coragem de Tomás. Outros se juntaram, compartilhando suas histórias. O clima era de união, mas Carlos não se movia. Ele deu um passo à frente e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Isso aqui é uma vergonha. Este bairro não precisa disso. O silêncio caiu. Tomás sentiu o sangue subir a cabeça. Antes que pudesse responder, o Sr. Antônio tomou a palavra. O que é uma vergonha, Carlos, é espalhar ódio. Sabemos dos bilhetes. Sabemos das pichações. A multidão murmurou surpresa. Carlos ficou vermelho, gaguejando. Você não tem prova, retrucou, mas sua voz tremia. Tomás, com o bilhete na mão, ergueu-o para todos verem. É a sua letra, Sr. Carlos. Quer explicar? O confronto foi como uma faísca. Vizinhos que antes ficavam em silêncio
começaram a falar, alguns defendendo Tomás, outros questionando Carlos. Uma mulher gritou: "Deixa o rapaz em paz." Carlos, acuado, saiu sem dizer mais nada, mas o peso de sua derrota ficou no ar. Tomás sentiu alívio, mas também exaustão. Ele venceu uma batalha, mas a guerra contra o ódio ainda não tinha acabado. No final da noite, enquanto ajudava a arrumar a livraria, Tomás viu Diogo parado na porta. Ele não entrou, apenas olhou, como se esperasse permissão. "Você foi incrível", Diogo disse, baixo. "Eu terminei com o Miguel. Quero consertar as coisas." Tomás o encarou, o coração dividido. A coragem que encontrara no evento o fazia sentir que não precisava de Diogo para ser inteiro. "Não sei se posso confiar em você", respondeu, firme. Diogo baixou os olhos, mas assentiu. "Eu vou provar que você pode", disse antes de ir embora. Tomás ficou olhando a rua vazia. O bairro da Graça, com suas luzes e sombras, parecia menos hostil naquela noite. Ele sabia que os bilhetes podiam voltar, que o ódio ainda espreitava. Mas pela primeira vez, ele sentiu que podia enfrentá-lo. Não porque tinha todas as respostas, mas porque estava começando a se encontrar. A noite do evento na livraria Páginas Soltas deixou um eco em Tomás. Pela primeira vez, ele sentira o peso do bairro da Graça ceder, mesmo que só por um instante. O confronto com o Sr. Carlos, exposto como o autor dos bilhetes e das pichações, trouxe alívio, mas não paz. Os aplausos da multidão ainda ressoavam em sua cabeça, assim como as palavras de apoio de Dona Clara e dos jovens artistas. Mas, quando as luzes da livraria se apagaram, Tomás voltou para a kitnet com uma certeza incômoda. A luta não tinha acabado. O ódio que Carlos representava ainda estava lá, escondido nos cantos do bairro. E Diogo, com suas promessas de mudança, continuava sendo uma ferida aberta. Na manhã seguinte, a fachada da livraria estava limpa, mas a tensão permanecia. O Sr. Antônio, enquanto organizava novos livros, olhou para Tomás e disse: "Você mexeu com algo grande, rapaz. Não sei se eles vão desistir." Tomás sabia que ele tinha razão. Embora Carlos tivesse saído humilhado do evento, outros vizinhos ainda lançavam olhares de desaprovação. E havia Miguel, o parceiro de Diogo, que, segundo o aviso de Diogo, estava furioso. Tomás não sabia até onde Miguel seria capaz de ir, mas a possibilidade de ele estar ligado às ameaças o mantinha alerta. Diogo apareceu na livraria naquela tarde, hesitante, como se temesse ser expulso. "Eu sei que não mereço sua confiança", começou, a voz baixa. "Mas Miguel está fora da minha vida. Terminei tudo. Quero ajudar com o que está acontecendo no bairro." Tomás o encarou, procurando sinais de mentira. Diogo parecia sincero, mas a dor da traição ainda queimava. "Ajudar como?" perguntou, seco. Diogo sugeriu espalhar cartazes pela cidade, promovendo mais eventos como o da livraria, para mostrar que o ódio não venceria. "Não é só por você, Tomás. É por mim também. Eu me escondi por tempo demais." Tomás hesitou. Aceitar a ajuda de Diogo era arriscado, mas ele sabia que não podia enfrentar tudo sozinho. Relutante, concordou, mas deixou claro: "Isso não muda o que aconteceu entre nós." Diogo assentiu, aceitando o limite. Juntos, eles começaram a planejar um segundo evento, maior, com apoio de artistas locais e da professora Dona Clara. A ideia era transformar a livraria num espaço de diálogo, onde pessoas como Tomás, que já se sentiram indesejadas, pudessem ser ouvidas. Mas a resposta do bairro foi imediata. Na mesma noite, um novo bilhete apareceu na porta da kitnet. "Você não aprende." A letra não era de Carlos, o que fez o estômago de Tomás embrulhar. Havia mais alguém? Ele mostrou o bilhete ao Sr. Antônio, que sugeriu chamar a polícia, mas Tomás recusou. "Eles não vão levar a sério", disse, amargo.
Ele já tentara denunciar assédio no passado, quando ainda vivia com a família, e nada acontecera. Em vez disso, ele decidiu investigar por conta própria. Com a ajuda de um dos jovens artistas do evento, Tomás começou a observar o bairro. Eles notaram que um grupo pequeno, liderado por um amigo de Carlos, continuava se reunindo na Praça da Graça, falando alto sobre proteger o bairro. Um dos jovens, André, reconheceu um deles como primo de Miguel. Aquele cara, o João, é encrenca. Ele anda com Miguel às vezes, disse André. A conexão era clara. Miguel, mesmo estando fora da vida de Diogo, ainda tinha influência. Tomás sentiu um frio na espinha. As ameaças não vinham só do bairro, eram pessoais. Naquela noite, enquanto colava cartazes para o novo evento, Tomás foi abordado por João na rua. Você está causando problemas, disse o homem, a voz carregada de ameaça. Para com isso, ou vai se arrepender. Tomás, com o coração disparado, respondeu: Não vou parar. Este bairro não é só seu. João riu, mas havia algo cruel no som. Antes de ir embora, ele jogou um papel no chão. Era outro bilhete, com a mesma frase. Você não aprende. Tomás pegou o papel, a raiva superando o medo. Ele não ia ceder. No dia seguinte, a livraria estava agitada com os preparativos para o novo evento. Dona Clara trouxe mais alunos e os artistas montaram murais improvisados na rua, com mensagens de aceitação. Diogo trabalhava ao lado de Tomás, mantendo distância, mas sempre presente. Em um momento, enquanto colavam cartazes, Diogo falou, quase em um sussurro: Eu sei que te machuquei, mas estar aqui, lutando por isso, é a única coisa que me faz sentir que posso ser melhor. Tomás não respondeu, mas as palavras ficaram com ele. Talvez Diogo estivesse tentando mudar, mas confiar novamente parecia impossível. A tensão explodiu na véspera do segundo evento. Enquanto Tomás e André finalizavam os preparativos, João e 2 outros homens apareceram na livraria. Vocês acham que podem mudar o bairro com essas palhaçadas? Disse João, apontando para os cartazes. O senhor Antônio interveio, firme. Saiam, ou chamo a polícia. João riu, mas recuou quando viu os clientes da livraria se aproximarem, formando um círculo de apoio. Tomás, com o bilhete na mão, encarou João. Se é você que está escrevendo isso, para. Não vou embora. João saiu, mas deixou uma promessa no ar. Isso não acabou. Naquela noite, Tomás não dormiu. Ele segurava o poema do primeiro evento, relendo cada linha. Era mais do que palavras. Era a prova de que ele podia enfrentar o medo. O bairro podia rejeitá-lo. Miguel podia manipulá-lo através de João. E Diogo podia nunca apagar a dor que causara. Mas Tomás sentia, pela primeira vez, que estava construindo algo maior. Ele não precisava da aprovação de ninguém. Ele precisava de si mesmo. Tomás acordou com o som da chuva batendo na janela da kitnet. Era o dia do segundo evento na livraria Páginas Soltas, e a ansiedade o consumia. A ameaça de João, o primo de Miguel, ecoava em sua cabeça. Isso não acabou. Ele sabia que o confronto com o senhor Carlos, no primeiro evento, havia abalado o bairro da Graça, mas também despertara mais ódio em alguns. Os bilhetes continuavam aparecendo. O último preso na porta, na véspera. Última chance. A letra era de João, confirmando o que Tomás já suspeitava. Mas ele não ia recuar. Não agora, quando finalmente sentia que pertencia a algum lugar. Não ao bairro, mas a si mesmo. Na livraria, o clima era de expectativa. O senhor Antônio organizava cadeiras, enquanto Dona Clara e seus alunos ensaiavam leituras. Os jovens artistas, liderados por André, finalizavam murais na rua com mensagens de união. Diogo também estava lá, ajudando em silêncio, mantendo a distância que Tomás pedira. Desde que terminara com Miguel,
Diogo parecia diferente, mais focado, como se quisesse provar algo. Tomás o observava, dividido entre o desejo de perdoar e a memória da traição. Você não precisa dele, pensou, segurando o novo poema que leria naquela noite. O evento começou com a livraria lotada. Rostos familiares misturavam-se a novos, atraídos pelos cartazes e pelo eco do primeiro evento. Tomás subiu ao palco improvisado, o coração disparado. Seu poema falava de coragem, de enfrentar o medo, de encontrar força mesmo quando o mundo diz que você não pertence. A cada palavra, ele sentia o peso dos bilhetes, das pichações, da rejeição da família e da dor causada por Diogo se dissolverem. A plateia aplaudiu, e Dona Clara, com lágrimas nos olhos, abraçou-o. Você é mais forte do que imagina, ela disse, mas a noite não seria tão calma. João apareceu, acompanhado de 2 outros homens. Eles ficaram na porta, braços cruzados, murmurando entre si. Tomás os viu e sentiu o estômago apertar. O senhor Antônio, percebendo a tensão, aproximou-se de Tomás e sussurrou: Fique firme, eles não vão atrapalhar. Quando André começou a ler sua poesia, João interrompeu, gritando: Este bairro não quer isso! Vocês estão destruindo tudo! A multidão ficou em silêncio, mas, antes que o medo tomasse conta, uma vizinha idosa, Dona Rosa, levantou-se. Quem você pensa que é para falar pelo bairro? Perguntou, a voz firme. Este lugar é de todos. Outros se juntaram. Um aluno de Dona Clara gritou: Deixem-nos em paz! A multidão começou a aplaudir, abafando os protestos de João. O senhor Antônio deu um passo à frente, segurando um dos bilhetes. João, sabemos que é você. Estes bilhetes, as pichações, isso acaba hoje. Ele ergueu o papel para todos verem, e a letra de João foi reconhecida por André, que confirmou. É ele. Eu vi os panfletos que ele espalha com Miguel. João tentou negar, mas sua voz falhou sob o peso dos olhares. Envergonhado, ele e seus amigos saíram, enquanto a multidão aplaudia mais alto. A vitória era pequena, mas poderosa. O bairro não mudara da noite para o dia, mas algo havia se quebrado. O silêncio que permitia o ódio crescer. Após o evento, enquanto ajudava a arrumar a livraria, Tomás sentiu uma leveza que não conhecia. Ele olhou para Diogo, que limpava o palco, em silêncio. Obrigado por estar aqui, disse Tomás, surpreendendo a si mesmo. Diogo ergueu os olhos, hesitante. Eu não fiz isso por você, Tomás. Fiz por mim. Precisei lembrar quem eu sou. Tomás assentiu. Não era um recomeço, mas um entendimento. Diogo estava tentando, e isso bastava por agora. Nos dias seguintes, a livraria virou um ponto de encontro. Pessoas que nunca haviam entrado antes apareciam, curiosas, trazendo histórias e apoio. As pichações pararam, e os bilhetes não voltaram. João e seus amigos perderam influência, evitados por vizinhos que antes os apoiavam. O Sr. Carlos, humilhado desde o primeiro evento, não aparecia mais. Tomás sabia que o ódio ainda existia, escondido em olhares e sussurros, mas ele já não se sentia tão pequeno diante dele. Uma noite, enquanto caminhava pelo Tejo, Tomás parou para olhar a cidade. Lisboa brilhava sob as luzes, o rio refletindo um futuro que ele começava a imaginar. Ele pensou na família que o rejeitara, na traição de Diogo, nas ameaças de João. Tudo isso doía, mas não o definia mais. Ele era mais do que o medo, mais do que a dor. Era alguém que escolheu ser, mesmo quando o mundo dizia que não podia. Tomás voltou à livraria no dia seguinte, com um novo poema na mão. Ele não precisava de aplausos ou de Diogo para se sentir completo. A Páginas Soltas não era só um trabalho, era um refúgio, um lugar onde ele podia existir sem máscaras. E pela primeira vez, ele entendeu. Pertencer não era sobre um bairro, uma família
ou um amor. Era sobre carregar a própria verdade, sem medo.